sua força. Varão valente. Aleluia. Eu preparei essa palavra para me ministrar na quarta-feira, na última campanha, só que aí eu não tive a oportunidade. Aí eu falei assim, mas no dia que eu tiver a oportunidade, vai ser essa palavra. E chegou a oportunidade. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Juízes 6:1. Aleluia. Pois amém. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo na mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Eu quero ler também, lá em Juízes 21:25, que é o último versículo do livro. Não precisa abrir, é só uma testificação. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Amém? Nós vamos falar um pouco sobre o livro de Juízes, mas não é o tema principal. O livro de Juízes, essa história aconteceu depois da morte de Josué. Josué entrou na terra prometida ali com muita fé, conquistou as terras ali. E ficaram alguns povos ali na região, né? Que não foram expulsos. Ficou ali a iscazinha. E o Senhor, o que é que o Senhor falou para o povo dele? Não vão se contaminar com esse povo. Não vão se contaminar com esse povo. Só que o que é que aconteceu em Juízes? O povo foram se esfriando depois da morte de Josué. E eles foram se distanciando do Senhor. E o que acontecia durante esse tempo? O povo se esfriava, se distanciava do Senhor, começava a adorar os deuses dos cananeus. E o Senhor enviava o quê? Opressão, escravidão, guerra para aquele povo. E aí quando o povo percebia que ele estava sendo oprimido, o que eles faziam? Se arrependia, pedia perdão e clamava ao Senhor, e o Senhor levantava juízes e levantava o libertador. Então era de época em época, o povo se distanciava, e aí o Senhor enviava a opressão, e o povo clamava, e o Senhor enviava o libertador. Foram vários. O período do livro de Juízes foram mais ou menos 350 anos. Muito tempo. E eles caíam, e o Senhor enviava opressores, eles se arrependiam, e o Senhor enviava libertadores, e assim ia. Olha aqui, no último versículo do livro. Naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. Então foi o livro todo, foi a época, o tempo todo. O que me fez lembrar a nossa época de hoje? O que me fez lembrar? A graça. Quando eu comecei a estudar esse livro, eu comecei a pensar somente no medo de Gideão, porque vai ser o libertador que nós vamos falar nessa noite. Não vai ser só sobre o livro de Juízes, vai ser sobre Gideão. E eu, na minha linha de raciocínio, era só sobre o medo. Aí eu comecei a me aprofundar, quando o pastor falou, traz a palavra no domingo. Eu comecei a mergulhar nessa palavra, pesquisar, ler livros. E eu vi que Gideão, ele era mesmo um homem medroso. Mas, porém, era um homem medroso que estava fazendo coisas de pessoas corajosas. O medo estava só aonde? Na mente dele. Porque todo o povo, o que eles fizeram? Fizeram casas nas cavernas. Eles fugiram por causa da opressão. Mas Gideão estava lá. Nós vamos ainda chegar nessa parte. E esse padrão de pecado, opressão e clamor e libertação se repete várias vezes no livro, evidenciando a paciência e a misericórdia de Deus com o povo rebelde. Eu comecei assim a me apaixonar por esse livro, eu comecei a ver assim a graça de Deus sobre aquele povo.
Tanto que o povo se distanciava de Deus, mas na hora que o povo clamava a Deus, Deus estava lá. Ele levantava o libertador. Meu Deus, isso é graça. Eu encontrei graça no livro de Juízes. Isso é graça. Porque o povo era rebelde, era pecador, era idólatra, se contaminou com aquele povo idólatra. Mas na hora que o povo clamava, Deus estava lá. Gente, isso é graça. E eu comecei a me apaixonar por esse livro. Eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa é essa? Coisa maravilhosa. O Senhor já estava ali derramando a graça desde o primeiro dia, desde o primeiro momento, quando Ele fez Adão e Eva, Ele já estava derramando a graça dEle. E hoje nós estamos vivendo esse tempo da graça, amém? Glória a Deus, aleluia. A Bíblia ensina que a graça é um dom gratuito de Deus, um ato de amor incondicional, que não é merecido nem conquistado por obras. É através da graça manifestada na pessoa de Jesus Cristo, que a humanidade tem acesso à salvação e ao perdão dos pecados. A graça também capacita os crentes a viver uma vida transformada, buscando a santidade e a obediência a Deus. A graça na Bíblia é frequentemente apresentada como um presente de Deus, comunhão com o Espírito Santo, acesso à salvação e ao perdão, a capacitação para uma vida cristã. A graça na nossa vida é um convite para a transformação. Amém? Toda vez que o povo clamava, o Senhor derramava graça. Levantava um libertador. Mas era um convite para aquele povo se transformar. Mas na hora que aqueles juízes, aqueles libertadores morriam, passava um pouco, o povo estava tudo. Gente, eu fico preocupada. Tem muita gente dentro da igreja que está apoiando a fé em líderes de célula, em pastores. E a Bíblia diz, não apoie a sua fé em homens. Tanto no homem que está do teu lado, como na tua força, na tua fé, na tua confiança, porque um dia você pode cair. Se um líder de célula teu cair, você também vai cair. Você precisa se enraizar no Senhor. Aquele povo não estava enraizado no Senhor, eles precisavam de uma figura humana para se manter em pé. Eles precisavam de uma figura humana. Foi Deus que levantou os pastores, foi. Líderes de célula, foi. Mas foi somente para direcionar para os santos dos santos. Para direcionar a igreja dos santos chegar lá, se enraizar, buscar o Senhor e se firmar. Porque até aquela pessoa que te direciona para Deus um dia pode cair. Sim. Por isso que não devemos colocar a nossa fé em homens. Esse povo aqui estava colocando a fé deles nos juízes e libertadores que Deus estava levantando. Quando Josué morreu, o povo se desviou. Débora, quando passou o tempo de Débora, o povo se desviou. Quando passou o tempo de Gideão, se desviou. Até o último versículo do livro. Eles estavam fazendo o que agradava eles. Não o que era a vontade de Deus. É forte, não é? É algo que você tem que meditar. Por que você está servindo a Deus? Por que você está aqui dentro dessa igreja? Por que você está dentro de uma célula? Se todo mundo fazer uma autoanálise de si e descobrir qual é a verdadeira motivação de estar servindo a Deus, nenhum líder de célula, nenhum pastor precisava ir atrás de vocês. Não precisava. E vocês não precisavam dar desculpa. Vocês estão me compreendendo? Porque vocês estão servindo o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso que te escolheu. Você está aqui hoje por causa do Senhor. Então eu vejo graça sobre esse livro, sobre esse tempo. 350 anos. O povo se desviava. E o povo recebia ali a opressão dos inimigos. Mas eles clamavam, eles lembravam do Deus de Israel, do Deus que tirou os hebreus do Egito. Eles lembravam, foi o Senhor que nos colocou aqui nessa terra. É Ele que vai nos livrar de novo. E o Senhor vinha, com a graça dEle, levantava. Gente, isso é forte demais, aleluia.
Glória a Deus. E foram vários juízes que o Senhor levantou. O primeiro foi Otiniel. Quem lembra de Otiniel? O esposo de Axa. Eu já preguei sobre Axa. Esposo de Axa. O primeiro foi ele. Outro foi Eude, Sangá e Débora. Esses foram antes de Gideão. Depois foi Tolá, Jair, Jefté, Ibzan, um nome assim meio estranho, mas é Ibzan, Elon, Abdon, Sansão, Eli e Samuel. Esses foram o que Deus levantou naquele tempo para salvar e guiar o povo. Mas toda vez que eles morriam, eles voltavam para o pecado. Voltavam para o pecado. Igreja, permaneça no Senhor. Se firme na palavra. É tempo de vocês se firmar na palavra. Busque a palavra do Senhor dentro do seu lar. Busque a palavra do Senhor no seu secreto. Vai lá ter o seu relacionamento com o Senhor do mesmo jeito que Gideão teve. Não dependa. Deus, Ele levanta pessoas para nos ajudar. Ajudar. O tempo dessa pessoa vai passar. E vamos continuar. O seu líder de célula vai passar. O pastor vai passar. Deus vai enviar ele para outros lugares melhores. Deus vai levantar o seu líder para outro lugar. E você vai continuar. Talvez é você que vai ficar no lugar do seu líder. Mas é necessário você se enraizar no Senhor. O que a gente mais vê, graças a Deus, que não é algo aqui da Nova Aliança. É líderes que caem. E os discípulos, tudo cai. Nós estamos diferentes desse tempo aqui. Você pode ler o livro de Juízes. Tira essa semana para você estudar esse livro. Você vai se surpreender do que Deus vai falar com você. Amém? Como eu falei no começo, não vou falar só sobre o livro de Juízes, mas eu quero falar desse homem, Gideão. Gideão, que foi o quarto juiz que Deus levantou. Amém? Vou ler em Juízes 6, 11. Glória a Deus. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a bezerrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar dos midianitas. O anjo do Senhor veio e lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrará Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Amém? Gideão pertencia à tribo de Manassés, ao clã de Abizerrita, e era filho de Joás. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar desse homem, que um dia eu falava que era um homem medroso. Gideão medroso. Por quê? Porque muitas vezes eu me vi como Gideão, malhando trigo num lagar. Um medo, meu Deus, só Jesus. Quantas vezes eu olhava para essa palavra aqui e me via como Gideão? Quem aqui se vê como Gideão? Ninguém, todo mundo é corajoso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E aí eu comecei a estudar essa palavra
a minha linha de raciocínio era Gideão medroso. Mas Deus levantou um medroso. E Deus levanta um medroso. Deus levanta o medroso. Então assim, eu comecei assim. Só que eu fiquei, Senhor, por que o Senhor falou que Gideão era varão valente? Varão valoroso. O Senhor já viu que ele ia fazer lá no fim da guerra? Que ele ia vencer? Claro que Deus, com certeza ele via, ele sabia. Mas o Senhor falou para mim, Gideão estava malhando trigo no lagar, porque ele era valente. Enquanto os outros estavam dentro da caverna, Gideão estava buscando o sustento para a família. Gideão estava lutando para conquistar, embora ele não podia malhar o trigo na eira, no lado de fora, mas ele arrumou uma forma para poder trazer o sustento para sua casa. Ele aprendeu a ressignificar a vida dele. Ele falou, se não dá na eira, eu vou aqui para o lagar, mas eu não vou deixar de levar alimento para minha casa. Eu não vou deixar os midianitas roubar o meu alimento. Ele fez coisa nova. E eu entendi, meu Deus, é por isso. O Senhor estava observando ele. Enquanto os outros estavam dentro da caverna, sofrendo pela opressão, ele estava lutando, fazendo coisas novas. Ele não estava parado, ele estava ali vencendo, conquistando, pensando na família. E o Senhor se agradou dele. O Senhor se agradou, ele falou, esse aí é diferente, correndo risco. Porque se a gente for estudar sobre a eira e sobre o lagar, a eira realmente é um espaço aberto. O lagar é um espaço mais fechado, mas também não é totalmente fechado. Ele estava sim se arriscando, porque ele estava querendo levar o sustento para a família. Ele não estava querendo se entregar à opressão. Ele estava ali lutando. Por isso que o anjo falou, o Senhor é contigo, varão valente. Varão valente. O Senhor é contigo e Ele vê o teu esforço para fazer coisas novas, para fazer coisas diferentes, para vencer. Quantas pessoas que fica na opressão, que fica na dor, que fica sofrendo e não tenta fazer nada diferente? Muitas. Tem que ser do jeito que está na cabeça dela. Se não for desse jeito, eu não tento de outro jeito. E às vezes a tua vitória vai ser de outra forma se você tentar. Deus, Ele vai te dar coisas novas se você tentar. Ele quer fazer, Ele quer tirar você da zona do conforto. Sabia que eu já vi pessoas que amam ficar na opressão só para ficar, ui, coitadinho de mim. Coitadinho. Eu não quero ser convencida que eu sou forte, eu quero ser fraca. Vi aqui o que Gideão falou? Ah, Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante em Manassés. Ele estava com o olhar aonde? Aonde? Ele estava com o olhar no natural. No natural. A minha família é a mais pobre em Manassés. E eu sou o menor da minha casa. Eu sou o menor da minha casa. Como que eu vou libertar Israel? Ele estava tendo um olhar natural. Gente, quantos que estão dentro da igreja estão com um olhar natural? Quantos? Muitos. E eu lembrei dessa parte aqui, eu lembrei, sabe de quem? De Davi. Davi, desses reis aqui, ele foi o mais amostradinho. Porque ele chegou diante do gigante e ele falou assim, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Ele já chegou desafiando o gigante. Quem é esse? Ele pegou o gigante e diminuiu. Ele cresceu Deus e diminuiu o gigante. Só que Gideão não. Ele se diminuiu. Se colocou lá embaixo. Ele não olhou para Deus. O Deus que estava enviando ele. Ele olhou só para o natural. Mas Davi não. Davi, ele já falou logo. Quem é esse?
Quem é esse pecador aí desafiando o exército do Deus vivo? Davi olhou para Deus e Gideão olhou para o natural. Como está o seu olhar? Vai depender do seu olhar para você sair da opressão, para você sair dessa guerra que você está. Aonde você está preso? Aonde que está fixado os seus olhos? Está em Deus ou está nas coisas naturais? Você serve o Senhor ou você está apoiado nos homens? Você está apoiado na palavra de Deus ou você está apoiado no seu líder de célula, que te serve para te direcionar, para orar por você, para te incentivar? Você não pode apoiar suas forças em líder de célula. Você tem que apoiar suas forças aqui. Eu não sou contra líder de célula, eu amo a minha líder. Amo os meus pastores. Mas a gente precisa ser livre, ser liberto. Ser livre, ser liberto, enraizar no Senhor. Uma das coisas que eu acho que é pior das prisões é a dependência emocional. A gente depender emocionalmente de outras pessoas é uma das coisas que está fazendo mais os crentes se desviar da igreja. A dependência emocional. E não tem nada a ver de espiritual, porque o espiritual tu vai buscar na palavra, no Espírito Santo. O espiritual você tem que buscar através de oração, de jejum e através da palavra. E a dependência emocional você depende de outra pessoa. Depende de como as suas emoções estão para poder servir o Deus Todo-Poderoso. E ele olhou para o natural. O que ele falou? O meu clã é o menos importante, Manassés, e eu sou o menor da minha família. Como que eu vou conseguir isso, Deus? Como que eu vou conseguir libertar esse povo? Eu sou o menorzinho. Ele se sentiu o menor, mas ele estava lá no lagar, malhando trigo, aprendendo algo novo. Aprendendo algo novo para levar para a família, o sustento da família. Estava ali, ele se sentia medroso, mas ele estava fazendo coisa de homem valente. Tem uma pessoa aqui na igreja que eu falo assim: tu diz que é medrosa, não é? Sou. Mas tu sabia que tu faz coisa de gente valente, de gente corajosa? Porque aquilo que tu faz eu não tenho coragem de fazer. E ela fica rindo. E ela sabe com quem que eu estou falando, que ela está bem aqui. Então a mulher corajosa, a mulher valente, mas se vê como medrosa. Agora não, que ela está avançando, glória a Deus, está ficando amostradinha. Aleluia. E é isso que o Senhor quer, é isso que o Senhor deseja, é te tirar do lagar e te levar para libertar pessoas, para libertar a sua família, a sua casa, os seus filhos. Tem coisa que a gente acha que é impossível de acontecer, mas para o Senhor nada é impossível. Glória a Deus. E aí Gideão estava com o quê? Se sentindo inadequado. Ele tinha o quê? Baixa autoestima. E muitas pessoas pensam que ter a autoestima alta é: ai, eu sou tão lindo. Chegar no espelho: ai, mas eu sou bela. A gente precisa disso, viu? Eu falei na célula que é uma necessidade básica para as mulheres. Cadê? Tem marido aqui nesse final de tarde? Cadê? Elogie sua esposa, viu? Elogie sua esposa. Não deixa ela ser carente de elogios, não. Isso é necessário dentro da tua casa. Elogie, fale para sua esposa que ela é linda, que ela é maravilhosa, que ela é a mais linda da igreja, que ela é a mais linda onde ela vai. Sabe por quê? Porque tu está enchendo a tua esposa. Porque se você não elogiar e outro passar na rua e fazer bem assim, ó, ela: eita, lá em casa o meu marido me chama de burra, fala que eu sou gorda e feia, e aí tem um olhando para mim. Cai, meu irmão, cai. E a culpa é tua que não elogia a tua mulher. A culpa é tua. É ou não é, pastor? Elogie a sua esposa.
Não deixe outro elogiar. Se outro elogiar, ela vai falar: eu sei, porque o meu marido me diz todos os dias. Eu sei que o meu marido me diz todos os dias. Não deixe sua mulher na carência. Elogie sua esposa. Amém? Glória a Deus. Então ele tinha baixa autoestima. Se achava o menor. Ele se achava de uma família mais pobre. Só que Deus, ele tem esse costume de pegar os pequenos mesmo e levantar. Ele pega aqueles que não se acham nada e levanta. Sabe por quê? Porque quando ele levanta, a glória é dele. A glória é dele. Ele falou: é você mesmo que eu quero. E eu acho tão interessante que o Senhor não respondeu nada para ele. Ele foi lá se lamentar: ah, Senhor, eu sou o menor, eu sou o mais pobre. O Senhor vai que eu vou estar com você. O Senhor não ficou ali, ó, passando a mão na cabecinha dele. Oh, tadinho, bichinho tão pequenininho. Deus usou ele. Deus usou. Quantas pessoas a gente fala: você vai ser um líder? Não, isso aí não é para mim não. É Gideão. É Gideão malhando o trigo dentro do lagar. É Gideão olhando para o natural. Quando Deus fala: vai na tua força, sabe qual é essa força que Deus fala? É a dele que está em você. Porque ele vai confiar na força dele que está habitando dentro de você. Aquela força que ele colocou em você quando ele soprou em você. Ele sabe exatamente o que está em você. Tira os seus olhos do natural. Tira os seus olhos do natural. Coloca no sobrenatural. Faz como Davi. Davi, ele não olhou para o gigante. Ele olhou Deus além do gigante. Com que Davi venceu o gigante? Olha, uma pedrinha, não foi? Quase a mesma coisa da vitória de Gideão. Gente, é forte. A nossa força não está na nossa força humana. Está na nossa força espiritual. A nossa força está no Espírito Santo. É Ele que nos dá força. Ele é a nossa força. Quando Ele diz: vai na tua força, porque Ele já te deu essa força. Embora a força venha dEle, mas é tua. Ele já te deu, Ele já te concedeu essa força. Mas Gideão estava olhando para o natural e fazendo coisas de varão valente. Quantas mulheres aqui, virtuosas, valentes, estão fazendo como Gideão e não percebe que Deus quer levantar elas? Quantos homens valentes que Deus quer usar dentro dessa igreja para ganhar famílias lá fora, para ser líderes de excelência, estão como Gideão olhando para o natural. Deus não vai fazer nada no natural, Ele vai fazer no espiritual. Tudo começa de lá. Oh, o Senhor falou para mim que aqui tem vários Gideões. Tem muitos aqui que o Senhor quer levantar nesse tempo. Qual é a tua guerra? Qual é a opressão que você está vivendo? Por que você está se escondendo? Ele diz: vai na tua força, porque a força eu já lhe dei. Tem pessoas aqui que o Senhor já falou para levantar, mas não levanta. E Ele diz: levanta, porque não é você que faz, sou eu que faço. É o Senhor que faz, não é você. Se levanta, para de olhar para homens, para de olhar para o passado. Deus não trabalha no passado, o passado serve só para testemunho. Eu sou o Deus de hoje, eu vou fazer coisas novas. Eu sou o Deus de hoje, eu vou fazer coisas novas na tua vida. Se levanta. Não fica preso nessa opressão não, porque essa opressão é maligna. Foi o diabo que levantou essa opressão para perturbar a tua vida. Se levanta. Ele quer que Gideões se levanta aqui nessa noite. Ele me diz que tem muitos aqui nesse culto de 5 horas. E você sabe que é com você que Ele está falando.
você sabe que Ele já te enviou e você retrocedeu. Ele já fez na tua vida e você deu passos para trás, porque você estava olhando para o natural. Tira os seus olhos do natural e olha para Deus. Se firme no Senhor. A nossa identidade é restaurada na presença de Deus. Gideão teve a identidade dele restaurada na presença de Deus. Então deixe Deus restaurar a sua identidade. Como está o seu olhar para você? Como você se vê? Como você está se vendo? Deixa o Senhor ministrar na tua vida. Ministrar a verdadeira identidade em você. Deixa Ele restaurar a identidade. Tira os seus olhos dos homens. Tira os seus olhos do natural. Gideão estava olhando para o Deus do passado. O Deus que tinha feito. E vendo e ouvindo a família reclamar. Olha, tu não és aquele que abriu o mar, que tirou o povo do Egito. Mas agora a gente só vive em opressão. E Deus está falando, mas eu sou o Deus de hoje. E vou fazer hoje na tua vida, Gideão. Sai do passado. Sai do passado. Eu uso os pequenos mesmo. Aleluia. E foi um processo a cura dele. Porque você lê ali o capítulo 6 e o capítulo 7. Você vai ver que é um processo. Eu achei interessante, eu até falei para a Clara essa semana, eu falei, Clara, eu tive muitas emoções lendo a história de Gideão. A primeira foi impaciência. Ela sorrindo. Como assim? Eu falei assim, eu perdi as paciências com Gideão. Porque foi tanto teste que ele pediu para Deus, tanto teste que eu já estava agoniada, já com raiva. Foi com raiva e Deus falou para mim, olha, você é ser humano, você perde a paciência, eu não. Eu sou longânimo. Eu sou longânimo e eu tenho o processo certo para cada um. Ele tem o seu processo. Você não precisa se apressar. Só se permita Ele fazer, porque Ele tem o processo. Então a primeira foi a impaciência. Eu falei, meu Deus, como é que pode? E depois eu já comecei a sorrir. Eu falei, meu Deus do céu. Como que esse Gideão é meio louco. Primeiro ele pediu ali, olha, se é você mesmo que está falando comigo, espera aí que eu vou fazer uma oferta ali. Vou fazer uma oferta, espere a minha oferta. E o anjo pacientemente esperou. Ele trouxe a oferta, o anjo aceitou. E ele, meu Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. E na mesma hora o Senhor apareceu e falou, a paz esteja contigo. Você não vai morrer. Já era o Senhor falando com Gideão. Aleluia. E a primeira missão que Deus deu para Gideão foi derrubar a idolatria da casa do pai dele. Você vai lá e derruba o altar de Baal que pertence ao teu pai. E aí o capítulo, acho engraçado que o versículo que fala que ele foi derrubar à noite, com medo. Com medo, o medo continuou. Para ninguém ver ele derrubar. Só que aí, outra coisa que eu falei, não, como é que, não, olha, pastor, não. Ai, meu Deus, desculpa aí, gente. Não. Outra coisa que eu falei, como é que pode? Ele disse que era a família mais pobre. Ele pegou quantos servos para ir derrubar o altar de Baal? 10 servos. Hoje quem tem 10 servos é só quem tem muito dinheiro, não é? Muito dinheiro. Mas ele tinha 10 servos e ele estava se achando o pobrezinho. O pobrezinho. E ele era o medroso, mas ele foi à noite e derrubou o altar de Baal e levantou um altar para o Senhor à noite. Sabe o que eu vejo, gente? O medo não precisa nos paralisar. Não precisa, mesmo com medo, nós precisamos avançar, porque o Senhor, Ele vai te usar mesmo com você com medo. Ele vai te usar. Ele não questionou Gideão, por que tu foi à noite? Por que tu não foi de dia? Eu já tinha curado a tua identidade. Por que você não foi de dia e fez tudo durante o dia? Não, ele não questionou.
Deus, ele foi longânimo demais com Gideão. Ele teve paciência demais. Ele teve paciência. Meu Deus, eu já estou agoniada aqui com Gideão, de tantos sinais, de tanta luta. Lembra quem, gente? Lembra nós mesmo. Deus fala, vai. Aí a gente vai fazer lá uma campanha de jejum e de oração, perguntando, é isso mesmo? É isso que o Senhor quer fazer? Fala comigo. Aí Deus manda um, manda outro. Não, mas eu quero ouvir da tua boca. Fala, é isso mesmo? Eu quero te ouvir. A gente fica buscando sinais. A gente fica buscando respostas. A gente fica perguntando para Deus. E aí quando chega a resposta, chega o sinal, é aquilo que Deus falou lá no começo. Uma vez, estava congregando em outra igreja. E aí chegou uma criança recém-nascida para receber a oração, que ela ia fazer uma cirurgia urgente, e a mãe queria oração para Deus curar, né? Mas ela ia fazer a cirurgia. E aí todo mundo orou, a igreja toda. E aí, quando eu estava orando, eu tive uma visão de um anjo se aproximando e curando aquela criança. E aí o Senhor falou no meu coração, vai lá e fala para a mãe que ela não vai fazer cirurgia. Eu fui. Disse eu fui. Fui não. Fui e foi embora. Só que eu olhei para trás, Deus levantou outra para ir. Outra foi lá e falou. Quando passou uns 3 meses, a mãe voltou e contou o testemunho. Olha, a minha filha não fez a cirurgia, porque no dia daquela oração o Senhor curou ela. Só que a gente quer o quê? Provas. É tu mesmo? É tu mesmo? É o Senhor que está falando comigo? Nós não precisamos. O Senhor fala, e se você estiver firmado na rocha, se você estiver com o teu espírito pronto para receber, você vai entender. O Senhor teve ali paciência com Gideão, porque o povo estava desviado e ele precisava levantar alguém. Por isso que ele teve a paciência. Mas nós não, nós temos o que é o Espírito Santo habitando aqui dentro. Nós temos o livre acesso dele. Nós podemos, aonde a gente estiver, ajoelhar, levantar os olhos e falar com o Senhor, que Ele responde. Ele fala com você o tempo todo. Você que não percebe, amém? Glória a Deus. E o Espírito Santo, ele apossou de Gideão. E ele começou a convocar os soldados para a guerra. Gente, vocês já leram essa história? Quantos que eram os soldados dos midianitas? 135 mil soldados. Quantos que Gideão conseguiu? Ele conseguiu 32 mil. Aí, outra parte aqui também que eu achei muito engraçado. Eu fui até ver o Cláudio Duarte pregando Gideão para ver se essa parte era engraçada mesmo. Mas não gostei muito, não. Quando Deus falou assim, Gideão, tem muita gente aí. Pergunta quem está com medo. Quem tiver com medo e tremendo, manda embora. E foram 22 mil soldados embora. Olha o tanto de medroso. Gente, será que tem esse tanto de medroso aqui na igreja? Se eu falar assim, quem que tem medo aqui, pode ir embora. Será que vai ficar alguém, pastor? Oh, glória! Glória a Deus! Só o que me chamou a atenção foi que Gideão não foi embora. Quem era o medroso principal? Gideão. Ele não era o medroso? Ele não estava com medo? Mas 22 mil soldados foram embora e Gideão ficou, porque ele já estava no processo de cura. Ele já estava com o coração cheio de fé no processo que Deus estava fazendo na vida dele. Ele não foi embora e meu Deus, esse Gideão é engraçado, porque se fosse eu tinha corrido junto com os 22 mil. Mas ele permaneceu lá. E aí o Senhor falou, ainda tem gente demais. 10 mil, meu povo, 10 mil contra 35 mil soldados. Imagina, os midianitas tinham 35 mil soldados e Gideão estava com 10 mil. Não, Gideão, vamos lá, vamos fazer o teste. Manda descer lá na água. Vamos separar aqui. Aqueles que lamber a água como um cachorro
Tu tem que ler para me lembrar aqui. Peraí. E Gideão disse a Deus. Não, isso aqui é o texto, bora para cá. Juiz 7:9. Peraí, eu acho que eu não escrevi aqui, gente. Mas foi assim, desce lá no rio. Aqueles que eu te mostrar, é aqueles que vai ficar. Sabe os que ficaram? Alguns lamberam a água como um cachorro. Ficaram despercebidos. Eles não estavam vigiando. E os outros levaram a água na mão. Esses estavam o quê? Vigiando. Estavam atentos. E o Senhor falou, com esses 300 aqui, ó, que estava atento que você vai ficar. Gente, de 10.000, ficou só 300. Que luta é essa? Não lembra a pedrinha de Davi? Não lembra a pedrinha de Davi? Falei, meu Deus, 300, de 32.300. Para lutar contra 35.000. Eu fiquei pensando, meu pai, aí eu já comecei a chorar. Estudando, eu falei, meu Deus, isso aqui é incrível. Quantas pessoas estão esperando algo assim diferente para ter a vitória, para romper, para vencer. E o Senhor, Ele não age no natural, Ele age no sobrenatural. É coisa que não chega nem na nossa mente. Não chega nem na nossa mente. Da onde que 300 homens ia vencer 35.000, gente? É coisa que não tem condição. Não chega na nossa mente. Eu fui lá fazer quantos por cento que dá os 300 de 35.000 para tirar 300? Não tem 0,5%? A metade de 0,5%. Não é 1%, não é 0,5%, é menos da metade de 0,5%. É 300 homens contra 135.000. Tinha alguma chance no natural? Sabe essa guerra que você precisa vencer? Vai ser desse jeito que você vai vencer. É dessa forma aqui, é no sobrenatural. Não vai ser você que vai vencer. É Ele que vai vencer por você. É Ele que vai vencer. Porque aqui não tem nada do natural. Deus tirou os 32.000, os 22.000 primeiro, para o povo não se gloriar. Ele falou, eu vou tirar 22.000, porque senão esse povo vai pensar que a glória é deles. Eu vou tirar esses 10.000, porque você ainda tem gente demais. E Gideão morrendo de medo. Cadê o medo de Gideão? Ele não questionou mais, porque ele já estava cheio do Espírito Santo. Quando você depende do Espírito Santo, teu medo vai embora. Ele já estava dependendo aqui 100% de Deus. Porque se ele pensasse um pouquinho nos 135.000, ele não ia. Ele não ia. Ele não ia. Glória a Deus. Gideão convocou milhares para a guerra, mas Deus reduziu o exército de 32.000 soldados em apenas 300 homens, para a glória da vitória, para que a glória da vitória fosse somente do Senhor. Armados apenas com trombetas, cântaros de barro e tochas. Meu Deus, essa aqui é a parte. Esses homens cercaram o acampamento inimigo e ao som das trombetas e da quebra dos cântaros, os midianitas entraram em pânico e se destruíram uns aos outros. Sabe o que Deus falou no meu coração? Que no lugar da gente estar enganando o inimigo, confundindo o inimigo, nós estamos se confundindo na igreja. A nossa guerra está entre si. Sabe por quê? Porque o nosso cântaro não está sendo quebrado. O nosso cântaro, porque o cântaro representa quem? Essa casca, essa carne. Que armas são essas? Como que o povo vai vencer uma guerra com trombeta, com cântaro e tocha? Me diz. Não tinha espada, não tinha nada. Não tinha carros de guerra, só tinha as trombetas, os vasos e as tochas. E o que representa esses instrumentos? Vamos lá. Essa vitória sobrenatural se tornou um símbolo de poder de Deus em agir através da fraqueza humana.
ele venceu ali aquela guerra através da fraqueza de quem? De Gideão. Sabe o que eu lembrei também? Na parte de Eliseu, quando o servo de Eliseu estava com medo da guerra, e Eliseu falou assim: olha, eu vejo um exército de anjos em volta, um exército grandioso, e eu lembro que, lendo essa palavra, eu lembro, o Senhor estava com um exército dele, de anjos, em volta ali dos midianitas, que o próprio Deus confundiu a cabeça dos midianitas, e eles se destruíram entre si. Eles se destruíram. Aquilo ali era só um símbolo ali. A quebra do vaso. Nós precisamos quebrar essa casca nossa. Para quê? Para a tocha aparecer, que é a presença de Deus. Só que nós estamos guardando a presença de Deus dentro de nós e fortalecendo o vaso. Fortalecendo o vaso. Deixando o vaso forte. O que é o vaso? É o orgulho. É a soberba. Deixando o medo dominar. Deixando a ansiedade dominar. Eu sei que tem muita gente que passa por ansiedade, não é porque quer, mas se parar um pouquinho e começar a processar e começar a pensar, o Senhor vai trazendo a cura, vai ensinando a comandar essa ansiedade. Quando a gente começa a ver o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor é bondoso, aquilo que é gigante dentro de você vai diminuindo. Mas aqui o cântaro precisa ser quebrado. O cântaro precisa ser quebrado para a tocha aparecer, a presença do Senhor aparecer. E você confundiu o inimigo. E outra parte que também eu me apaixonei foi que o Senhor falou assim: o Senhor mesmo deu o sinal para Gideão. Ele viu que era necessário. Ele falou: se você ainda está com medo, desça lá no acampamento dos midianitas, que eu vou te dar um sinal. E ele desceu com o servo dele. Chegou lá, ele ouviu os soldados contando sobre um sonho. Olha, eu vi um pão de cevada que descia do monte e acertava o acampamento. Aí o outro pegou e deu a revelação. É o exército de Gideão que o Senhor nos entregou na mão dele. E Gideão ouviu o sonho e a interpretação, e Gideão saiu e falou: o Senhor nos entregou ele nas nossas mãos. Então o Senhor, Ele é paciente, Ele é longânimo. Se você tem suas dúvidas, tire suas dúvidas com o Senhor. Se você tem o seu medo, vá para o Senhor. Não importa o seu medo, vai com medo. Gideão ali tinha um medo realista, porque ele corria risco. Ele estava malhando o trigo ali no lagar, porque ele sabia, se ele fosse para ele, ia tomar o trigo dele. Então era um medo, era uma ansiedade realista. Ele tinha um medo, ia acontecer. Mas muitos de nós estamos com a ansiedade e um medo neurótico. De coisas que não vão acontecer, que não corre o risco de acontecer, mas nós estamos paralisados, malhando o trigo na eira por causa de uma ansiedade neurótica que só está aqui na nossa mente. Um medo que só está na nossa cabeça, e o Senhor está falando: vai, não tem perigo, vai, eu estou com você. Mas esse medo que está na sua cabeça está te atrapalhando, está te paralisando. Sai desse lugar de medo. Deixa Deus te usar. Tem gente que pode pensar assim: eu não sou capacitado. Ele te capacita. Ele que capacita. Ele é que dá sabedoria. Ele que levanta. É Ele que envia. Se Ele está te chamando, se levanta e vai. Tira os seus olhos do natural. Vai na tua força. A força está dentro de você. A tocha está dentro de você. A tocha está dentro de você, só esperando você quebrar o cântaro. Quebra teu cântaro. Deixa essa tocha aparecer. Deixa a luz do Senhor aparecer para alcançar outras vidas. Deixa a luz do Senhor reinar sobre você. Deixa as pessoas ver a luz que está dentro de você. Sai dessa tua paralisação. Sai. Não importa o medo. O Senhor quer te usar é com medo. Se você não se acha capaz, Ele vai te capacitar. Mas deixa Ele te usar.
Essa é a vontade dele para nossas vidas. Esse é o desejo dele para nossas vidas. Como foi para Gideão. Gideão se sentia o menor, o mais pobre, o incapaz. Não, eu não tenho como fazer. Eu sou o mais pobre. Ele estava olhando para o natural. Você tem olhado? Aonde está a sua visão? Eu costumo dizer que a gente olha para o natural quando a nossa visão está onde? No Instagram, nas outras redes sociais. Porque a gente está querendo ser igual aqueles que estão dizendo que é o máximo. Mas por trás daqueles que estão se aparecendo, dizendo que é o máximo, tem o quê? Uma depressão, tem uma opressão por trás. Só que não dá para aparecer porque nessas redes sociais tem filtros. E você está na vida real. Você não precisa ser perfeito para Deus te usar. E nem precisa ser corajoso do jeito que você pensa. Porque o corajoso, uma pessoa corajosa não quer dizer que ela não tem medo, não. O corajoso é aquele que está com medo e vai. E o covarde é aquele que está com medo e não vai. Esse é o covarde. Mas aquele que está com medo e vai é o corajoso. E ele usa mesmo com medo. Se levante, deixa Deus te usar. Essa opressão que você está vivendo, essa guerra que você precisa vencer, você vai vencer. Mas é no sobrenatural. É juntamente com Ele. Ele quer curar a sua identidade. Ele quer transformar a sua identidade. Você é filho. Ele te escolheu. Ele te moldou desde o ventre da sua mãe. Ele te viu mesmo quando você era uma substância informe. Ele te viu. Ele te conhece. Foi Ele que te moldou. Ele sabe a força que está em você. Ele diz: vai na tua força. Tira os teus olhos do natural e coloca em mim. Isso que você precisa vencer está em mim. Está no sobrenatural. Está na minha palavra. As suas armas não é natural. As suas armas é sobrenaturais. Aleluia. Glória a Deus. A vitória não foi pela força, mas pela obediência. Gente, esse homem foi muito obediente. Porque o medo que ele estava se sentindo. Ele tinha um complexo de inferioridade tão grande. E quem já teve esse complexo de inferioridade sabe o quanto isso paralisa. A gente não dá muita moral para as doenças emocionais, mas elas paralisam. Quando a igreja busca a cura das emoções, a igreja corre, a igreja voa, como águia. Porque muitas das nossas doenças é só emocional. E Gideão tinha um complexo de inferioridade muito grande. Ele não se achava capaz. Ele se achava o menor, o mais pobre, talvez o mais feio. Isso é complexo de inferioridade. E Deus quer curar isso em você. Porque todos que estão aqui, Deus escolheu. E se você está aqui, Deus te escolheu, você não é melhor do que ninguém, mas também você não é pior do que ninguém. Você não é pior do que ninguém. Você não é melhor do que ninguém. Você não é pior do que ninguém. Aquilo que Deus tem para aquele que você acha que é top, Ele tem para você também. Sabe o que falta? O relacionamento com Deus. Talvez aquele que você acha que é melhor, não tenha ele tem uma busca maior do que a tua. Você não é pior do que o outro. Você só não tem um relacionamento bom com Deus. Só está faltando você se relacionar com o autor e consumador da nossa fé. Porque do mesmo jeito que Ele faz na vida daquele que você pensa que é melhor, Ele faz na tua vida. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz. O ser humano faz acepção de pessoas, mas Deus não faz. Então deixa Ele curar a sua identidade. Deixa Ele curar a sua identidade. Tira isso do seu coração. Para você voar em Deus. Para você avançar em Deus como Gideão fez. Amém? Gideão é transformado de um homem medroso em um líder vitorioso. Ele era um homem medroso, mas ele foi um líder vitorioso.
ele venceu um exército de 135 mil homens com 300 homens. Só pelo poder de Deus. O seu processo de cura interior veio com a presença de Deus, com a direção e a paciência de Deus. Olha, Deus, Ele é longânimo e Ele tem paciência sim com você. Não pensa que é porque, eu sou isso. Não, Deus, Ele te conhece. Ele quer te usar com teu medo, com teus complexos. Não pensa que Ele não quer te usar, Ele quer. Se eu fosse olhar para mim, meu Deus, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui nesse altar. Pensa numa pessoa que todo mundo merecia coisas boas, menos eu. Deus podia dar para todo mundo, menos para mim. Eu já cheguei a fazer uma oração, falar assim, Senhor, dá 10 vezes mais para fulano e não dá para mim. Isso é espiritual, isso é complexo de inferioridade. Mas Deus me curou, lembra da palavra? Senhor, me abençoa muitíssimo. Lembra da última palavra? Primeiro em mim. Como que eu vou amar o irmão se eu não me amar? Então, um complexo de inferioridade você se sente que não é capaz de fazer nada, que não é merecedor de nada, mas Deus diz, é desse jeito que eu quero te usar. Do mesmo jeito que eu faço na vida daquele que você acha que é merecedor, eu faço na tua. Dependa do Senhor. Seja obediente como Gideão. Amém? Glória a Deus. Eu quero saber, cadê os Gideões daqui dessa noite? Cadê? Quem se identificou com Gideão aí? Quem foi? Se levanta, vamos orar, vamos buscar o Senhor, que o Senhor vai falar no seu coração. Começa a falar com o Senhor. Quero chamar o ministério de louvor. Feche os seus olhos.